Agora sim, pessoal. Agora sim, hein, Palmeiras. A gente vai ver aí mais jornalistas falando aí sobre o empate do Palmeiras, sobre a classificação e sobre esse confronto com o Botafogo, que é o principal. A gente vai ver aí porque o Palmeiras vai encarar o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo e a gente vai ver agora. Essa Copa do Mundo de Clubes tá legal demais, hein? Tá top de linha, meu. Tá muito da hora. Vamos ver aí o que eles vão falar de Palmeiras e Botafogo nas oitavas. Gente, e o Flamengo vai ter que se virar com o Bayern de Munique, hein? A bucha ficou pro Flamengo aí, né? Quer dizer, uma das buchas, né? Se o Palmeiras não vai ter moleza, que não tenha moleza pro Cheirinho também. Foi muito ruim. O Palmeiras fez um dos piores jogos aí na temporada. E o time desorganizado, às vezes apavorado, né? Um time que foi para um jogo, depois do primeiro gol, principalmente do Inter Miami, um jogo muito aleatório assim, do Palmeiras. De dar espaço, de não conseguir criar e ficar muito espaçado, muito exposto, que não é uma coisa tão natural do time. Ficou um jogo aberto, né? E era um jogo para o Palmeiras controlar. E o Palmeiras não teve controle nenhum do jogo. Foi uma partida realmente muito ruim do Palmeiras em todos os sentidos, para atacar, para defender. Foi o Palmeiras, parece que em algum momento também o time se apavorou. Foi um jogo em que o Palmeiras ficou muito abaixo mesmo, uma atuação preocupante. Claro que o duelo com o Botafogo é um clássico brasileiro, um jogo só, mas o Botafogo chega melhor, né? Até pelas dificuldades que o Botafogo passou. O Botafogo caiu num grupo muito difícil, conseguiu a classificação, inclusive com uma vitória histórica aí contra o Paris Saint-Germain. Hoje perdeu para o Atlético de Madrid, mas não tem nada de anormal a derrota de hoje de 1-0 para o Atlético de Madrid, né? O que foi anormal positivamente foi a vitória com o Paris, e até olhando como ficou a tabela, se ele tivesse empatado com o Paris, ele estaria eliminado. Então foi uma vitória realmente espetacular do Botafogo. O Botafogo chega melhor, chega mais confiante, chega com um futebol melhor, até pelos adversários que enfrentou. Então o Botafogo, que também tem levado vantagem contra o Palmeiras. Nos últimos 7 jogos entre eles, o Palmeiras só ganhou um, aquele 4-3, né, aquela virada em 2023. Ano passado o Botafogo eliminou o Palmeiras da Libertadores e venceu as 2 partidas no Brasileiro, inclusive na antepenúltima rodada aqui em São Paulo, aquele jogo valeu o título do time do Botafogo. Então o Palmeiras precisa melhorar bastante. E alguns jogadores, acho que aí é a questão mais de escolhas, eles vão pedindo passagem. O Alan e o Maurício, acho que são 2 caras que merecem ser titulares no jogo de sábado. Para reforçar o meio, são jogadores que marcam, que jogam, que chegam à frente. O Veiga está muito mal, realmente. O Facundo Torres também fez uma partida abaixo. Eu pensaria na escalação. Pela bola que foi apresentada até agora, no campeonato todo, não só no jogo de hoje, eu jogaria ali os 4 mais avançados: Alan, Estevão, Maurício e o Flaco. Acho que são os 4 que apresentaram o melhor futebol até agora na competição. O Palmeiras vai pegar o Botafogo. 50-50. Não sei favorito. Sim. Porque eu repito, apesar de tudo que eu estou dizendo, o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem todas as chances de ganhar do Botafogo, exatamente as mesmas chances que o Botafogo tem de ganhar do Palmeiras. Mas, taticamente, o jogo seria mais confortável para o Palmeiras. Não estou falando que seria mais fácil, só taticamente, que é só uma coisa do jogo. Tem o mental, tem o físico, tem o técnico, contra o PSG. Por quê? Porque o PSG ia fazer aquilo que o Palmeiras quer. Ter a bola, adiantar as linhas, dar espaço para o contra-ataque, pressionar alto, tudo exatamente como o Palmeiras gosta. E eu tenho algumas questões com o Abel Ferreira. Vai lá. Parte delas explica o que está acontecendo. Primeiro, o Inter Miami é um time que tem muita dificuldade de saída de bola. É um time muito limitado tecnicamente. O Abel foi ultraconservador e, mais uma vez, começou o jogo sem pressionar a saída de bola. É sempre a mesma coisa. A pressão começa a 10, 15 metros ali da frente da linha do meio de campo. Quer roubar a bola, desculpe, ali, para, dali em diante, com o espaço aberto, fazer o gol. Eu entendo fazer isso em muitos jogos. Eu gosto da ideia. Não contra o Inter Miami. O Inter Miami, com um monte de dificuldade de sair jogando, você pressiona a saída de bola do Inter Miami. Você confia que no lançamento longo, contra o Suárez e contra o Messi, que vão ficar adiantados, como disse o Calçade, os seus zagueiros no corpo vão ganhar as jogadas, vão antecipar, fisicamente muito mais inteiros. O jogo que o Abel fez hoje foi um jogo que não tem nada a ver com o elenco do Palmeiras. Tem a ver com um excesso de zelo, nesse caso desnecessário, do técnico do Palmeiras. Outra coisa, a construção ofensiva do Palmeiras, isso na temporada inteira quase, tá? Não é só agora. Era de poucas alternativas com o Abel. É um time muito forte no contra-ataque. Alguns jogos têm umas tabelas em função ali, mas depende muito das individualidades dos jogadores. E a jogada aérea é muito forte. Então tem virtudes. Só que esse elenco do Palmeiras é para muito mais do que isso. Esse elenco do Palmeiras é para jogar um futebol
você assim, não precisa ser exatamente igual ao melhor futebol do Flamengo, mas é para ficar em 80% do caminho dali. Ele tem um senhor elenco com jogadores de várias características e alternativas diferentes para essa equipe. E a impressão que eu tenho, eu espero realmente que ele me desminta ou que ele me contrarie, porque eu não estou fazendo uma afirmação definitiva, que ao longo da temporada ele saiba usar os jogadores melhor, ofensivamente, sem perder força defensiva. Porque a impressão que passa, ele está parecendo me lembrando um pouco o Simeone. Quanto mais jogadores bons você deu para ele, mais dificuldade ele teve. Porque tem que fazer o time jogar, o time não joga. Então, você me pergunta por que o Palmeiras fez isso. A ideia de jogo do Abel. Eu discordo dela contra o Inter Miami e concordo muitas vezes. 2, a ideia é mal executada, aí não é só o Abel, porque é um grande treinador, a gente olha para os jogadores. E 3, chega em algum momento, por ser o Mundial, está pesando. O que está servindo de estímulo para o Flamengo, o que serviu de estímulo para o Botafogo, o que serviu de estímulo no jogo contra o Fluminense, contra o Dortmund, está pesando para o Palmeiras. Talvez porque ainda não enfrentou um adversário como o Dortmund, ou um adversário como o Chelsea, ou como o PSG, que são adversários muito maiores que os adversários que o Palmeiras enfrentou. Então, eu não sei se são as explicações... Mas por que está pesando? Porque nos confrontos a responsabilidade maior era do Palmeiras? Porque não mobiliza e porque, de algum jeito, o Palmeiras com o Mundial tem alguma coisa ali que... talvez esteja fazendo Mas diferente. É o Mundial. Não mobilizar é o Mundial, independentemente dos adversários. Fora que esse discurso não vale a partir do momento que o Palmeiras tem atuações completamente distintas contra adversários que nenhum deles é o... Então, assim, o jogo contra o Porto não se compara... São jogos completamente distintos. Mas o Porto não ganhou de ninguém. O Palmeiras jogar melhor que o Porto é normal. Assim, o Palmeiras é melhor que o Porto. Mas então, assim, a lógica do discurso, ela tem que valer para... Se o Palmeiras tem atuações tão distintas durante a competição, porque para mim, assim, o discurso ele vale se você tem 3 jogos iguais. Mas você acha que nenhuma das ponderações que eu fiz é válida? Não, eu acho que... Só a última. Não, eu acho que a ponderação sobre O Palmeiras que eu espero ver, que não precisa ser um Palmeiras primoroso, épico, espetacular, ainda não estreou no Mundial. Ela fez um bom jogo contra o Porto. Bom. O Porto não ganhou de ninguém. O Porto é reformulação, o Porto tem um elenco pior que o do Palmeiras. Falei disso, inclusive, depois do jogo do Palmeiras e Porto. Pegou o Al-Ahly, o jogo estava travado até ter um gol contra. E aí o Al-Ahly foi para cima, o Palmeiras no contra-ataque, mas se defende muito bem. Hoje nem isso. Hoje nem isso defendeu muito bem. O futebol que o Palmeiras jogou nesses 3 jogos, talvez não sirva nem para o Palmeiras passar do Botafogo. A minha questão é, o Palmeiras pode jogar muito mais. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco entre as 4 equipes brasileiras que estão no Mundial. O Fluminense já fez um belo jogo contra o Dortmund, o Botafogo fez um jogo épico defensivo contra o PSG. Desculpe. Fez um jogo razoável contra o Atlético de Madrid. Primeiro tempo contra o Seattle Sounders. Tudo bem. O Flamengo, a senhora partida contra o Chelsea, uma partida muito segura na estreia. E o Palmeiras ainda não jogou futebol que nem fica perto do que seu elenco pode oferecer. Isso está muito longe do padrão. E em casa, como disse o Calçade, talvez não tenha acontecido no ano. O Palmeiras levou um Allianz para a torcida do Palmeiras hoje, em Miami, contra o Inter Miami, era a maioria. Eu vou te falar que estão fazendo mais barulho em Miami do que tem feito no Allianz. Já tá bem legal. Pra mim isso é sério, porque geralmente é o contrário. Às vezes aquela galera que tem mais grana, não é aquela galera que vai lá pra se esgoelar, gritar o tempo todo, eles vão pra curtir. E essa turma que foi é o tempo todo, cara. Se o time tava 2-1 ali, eles estão ali pulando. Então, assim, isso é a joia do Palmeiras, mas a atuação não foi compatível com a atuação da torcida. Tecnicamente, eu nunca vi um Palmeiras tão mal. Porque às vezes um setor não tá bom, um jogador não tá legal. Hoje ele foi generalizado por lances de cruzamento para ninguém. Aquela bola que vai para a linha de fundo, cruza para trás para pegar alguém na marca do pênalti, não tinha ninguém. Jogador de frente pro gol que resolve passar a bola porque não tem a confiança de bater. Quer dizer, um negócio assim, assustador. Assustador. Se você olhar só para o placar é absolutamente aceitável. Você fala, o Palmeiras tem 2 vitórias, o empate garante primeiro lugar, tá tudo certo. A maneira como o placar foi construído, ela é preocupante, porque este jogo não serve para jogar o Mundial. Esse jogo não leva o Palmeiras, este jogo ruim, não leva o Palmeiras para outras fases. Então o Palmeiras tem que entender o que aconteceu, o que tomou conta da equipe,
porque ele enfrentou uma equipe que não marca lá na frente e que te deixa chegar no meio de campo com a maior tranquilidade. Então a primeira fase de construção do Palmeiras é uma tranquilidade, porque o Messi e o Suárez não vão bater em ninguém. Cara, e o Palmeiras assim não conseguiu jogar, então é preocupante. Placar ok, Porque classificou, ficou em primeiro. atuação desastrosa. Tá aí, então, jornalistas falando. Os jornalistas falando aí do confronto entre Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras foi muito mal contra o Inter Miami, mas conseguiu um dos dois resultados que lhe dava, independentemente de jogos de terceiros, a classificação em primeiro do grupo. Um empate, tá? E conseguiu muito bem esse empate aí, muito bem aí no famoso apavoro final, né? Famoso pacto, porque jogou a barbaridade, só que não, né? Jogou muito mal, pelo amor de Deus, que jogo horroroso, horripilante. Talvez o pior jogo da Era Abel, hein? Pelo amor de Deus, gente. Mas tudo bem, né? Vamos lá, né? Vamos pra frente que atrás vem gente, já diz o ditado, né? Palmeiras e Botafogo, octavos da Copa del Mundo. Tá bom? A gente vai ver então de camarote aí o jogo do Flamengo no domingo, depois que as coisas já tiverem acontecido, né? A gente vai ter que eliminar o Botafogo no sábado. Eu espero que não dê uma parmerada aí, né? Espero que dessa vez aí sim, o Palmeiras não vai jogar 2 jogos tão ruins, né? Temos que jogar, é o jogo da vida, gente. Os jogadores do Palmeiras, o Estevão principalmente, que não tá jogando nada, tem que entender que esse jogo, Palmeiras e Botafogo, não é como os que tivemos ultimamente. Esse é o maior jogo da história do Palmeiras, tá? A partir de agora, esse próximo jogo, todo o próximo jogo do Palmeiras é o maior jogo da história. E é um maior do que o outro. Porque o Botafogo vai ser só uma piaba do bicho que tá vindo por aí, tá? Que passa do Botafogo. Vem o Chelsea ou o Benfica, não vai ser fácil nenhum deles. Pode ter certeza que o Benfica não vai entregar de graça. E o Chelsea também não vai querer passar entre aspas, vexame de ser eliminado para um brasileiro, depois de já ter perdido para um brasileiro. Porém, ele já tem esse histórico negativo, ele já ter conhecido os brasileiros aí. E o Flamengo jogou aquele jogo lá, pelo amor de Deus, gente, quase 2 mãos para trás. Se o Flamengo fosse, fazia 4, 5, né? 3 ele fez, não ia falar 3, 4. Deixa o seu like aí, hein? Te vejo no próximo vídeo. Avante, palestra.